33 sinais de que a riqueza está procurando você. Existe um momento silencioso na vida de uma pessoa em que algo começa a mudar por dentro antes de mudar por fora. Você ainda olha para sua conta bancária e talvez não veja grandes sinais. Você olha para seus problemas e eles ainda parecem estar ali. Você olha para suas responsabilidades e elas continuam pesando. Mas dentro de você, algo já não aceita mais viver como antes. Existe uma inquietação diferente, uma fome de crescer, uma recusa silenciosa em continuar repetindo a mesma história. E talvez esse seja o primeiro aviso de que a riqueza começou a procurar você. Napoleon Hill dizia, de muitas formas, que a riqueza não começa no bolso. Ela começa na mente. Antes do dinheiro aparecer, nasce uma nova identidade. Antes da oportunidade chegar, nasce uma nova percepção. Antes das portas se abrirem, Deus começa a trabalhar no interior da pessoa, removendo pensamentos velhos, medos antigos, amizades que seguravam sua energia, hábitos que roubavam sua força e crenças que impediam sua prosperidade. Por isso, hoje eu quero te mostrar 33 sinais de que a riqueza pode estar se aproximando da sua vida, não como mágica, mas como consequência de uma transformação espiritual, mental e emocional que já começou dentro de você. Muita gente quer uma mudança financeira, mas continua alimentando a mente com as mesmas vozes, os mesmos medos e os mesmos padrões. Na área de membros, o objetivo é justamente fortalecer uma nova identidade por dentro. Se você sente que chegou a hora de tratar sua mente com mais seriedade, considere se tornar membro do canal. E antes de continuar, se essa mensagem falar com você, se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. Eu estou pronto para receber a riqueza que Deus está preparando. Porque às vezes uma frase declarada com fé não muda apenas o comentário de um vídeo. Ela muda a postura interna de quem decidiu parar de sobreviver e começar a construir. Sinal número 1. Você começa a se incomodar com a própria estagnação. Antes, talvez você aceitasse empurrar a vida com a barriga. Aceitava ganhar pouco, aceitar pouco, sonhar baixo, justificar tudo dizendo que era o destino, a crise, a família, a idade, o passado ou a falta de sorte. Mas de repente, algo dentro de você começa a doer. Não é inveja, não é ganância, é uma dor de despertar. É como se sua alma dissesse, você nasceu para mais do que isso. Esse incômodo não vem para te destruir. Ele vem para te acordar. Sinal número 2. Você começa a perder interesse por conversas pequenas. A fofoca já não te alimenta. Reclamações repetidas começam a cansar. Ambientes onde todo mundo só fala de problema começam a pesar. Você percebe que algumas conversas roubam energia, tiram foco e diminuem sua visão. Isso é sinal de elevação mental. Quando a riqueza está procurando uma pessoa, ela primeiro separa essa pessoa de ambientes onde a mente é treinada para a escassez. Sinal número 3. Você começa a observar oportunidades onde antes só via dificuldades. O problema ainda existe, mas sua mente começa a perguntar: o que eu posso aprender com isso? Como posso transformar isso em solução? Como posso servir alguém com essa experiência? Napoleon Hill estudou pessoas prósperas e percebeu que elas tinham uma característica em comum. Elas não viam apenas obstáculos, viam caminhos escondidos dentro dos obstáculos. Quando você começa a enxergar possibilidade no meio da pressão, sua mente já está se alinhando com a prosperidade. Sinal número 4. Você sente vontade de organizar sua vida. Pode começar pequeno, arrumar a mesa, limpar arquivos, revisar contas, anotar metas, organizar horários, separar prioridades. Parece simples, mas é profundo. A riqueza não gosta de confusão permanente.
Deus, muitas vezes, começa a preparar a abundância, colocando ordem no coração, na mente, na casa, nos compromissos e nas escolhas. Quando você começa a querer organização, é porque uma nova fase está pedindo espaço. Sinal número 5. Pessoas que drenavam sua energia começam a se afastar. Às vezes você não entende na hora. Parece rejeição, abandono ou perda. Mas depois, percebe que certas presenças estavam segurando sua frequência. Gente que zombava dos seus sonhos, diminuía sua fé, criticava sua disciplina, puxava você para velhos hábitos ou fazia você se sentir culpado por crescer. Quando Deus prepara alguém para uma virada, muitas vezes Ele não manda dinheiro primeiro. Ele remove distrações primeiro. Sinal número 6. Você começa a sentir uma inquietação espiritual. Não é apenas vontade de ganhar dinheiro, é vontade de viver com propósito. Você começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com meus talentos? Como posso usar minha vida para gerar valor? Como posso prosperar sem perder minha essência? Esse é um sinal poderoso, porque a riqueza que permanece não nasce apenas do desejo de ter. Ela nasce do desejo de servir, construir e multiplicar. Sinal número 7. Você começa a mudar sua relação com o dinheiro. Antes, talvez dinheiro fosse apenas medo, culpa, ansiedade ou sobrevivência. Agora você começa a entender que dinheiro também é ferramenta, energia de troca, resultado de valor entregue, semente para projetos, proteção para a família e instrumento para realizar propósitos. Quando a mente para de tratar o dinheiro como inimigo e começa a vê-lo como responsabilidade, a prosperidade encontra terreno mais fértil. Sinal número 8. Você passa a sentir desconforto com desperdício. Não apenas desperdício de dinheiro, mas de tempo, energia, palavras, atenção e talento. Você começa a perceber quanto tempo perdeu com distrações, quanto dinheiro foi embora sem consciência, quantas horas foram entregues a coisas que não construíram nada. Esse arrependimento não vem para te prender no passado. Ele vem para te tornar mais consciente no presente. Sinal número 9. Você começa a ter ideias com mais frequência. Ideias de negócio, ideias de conteúdo, ideias de melhoria, ideias de produtos, ideias de serviço, ideias de mudança. Algumas parecem pequenas, outras parecem grandes demais. Mas elas começam a vir. E aqui está o segredo. Muitas pessoas pedem oportunidade, mas ignoram ideias. Só que muitas vezes a oportunidade chega primeiro como pensamento. A riqueza pode estar procurando você através de uma ideia que ainda parece simples. Sinal número 10. Você começa a sentir urgência para aprender. Livros chamam sua atenção. Vídeos de crescimento começam a fazer sentido. Você sente vontade de estudar vendas, finanças, comunicação, mentalidade, fé, disciplina, produtividade. Isso não é coincidência. Quando a mente é chamada para um novo nível, ela começa a buscar alimento novo. Napoleon Hill dizia que o conhecimento só vira poder quando é organizado e aplicado. Então, se você está com fome de aprender, talvez sua vida esteja se preparando para aplicar. Sinal número 11. Você começa a se sentir desconfortável perto de desculpas. Antigamente, talvez você repetisse as mesmas frases. Não dá, é difícil. Não tenho tempo, não tenho apoio, ninguém me ajuda, eu não consigo. Mas agora essas desculpas começam a soar fracas até para você mesmo. Isso é sinal de maturidade. Quando a riqueza se aproxima, ela não combina com a identidade de vítima. Ela chama você para assumir responsabilidade sem negar a dor, mas também sem entregar o destino nas mãos dela. Sinal número 12. Você começa a perceber padrões antigos se repetindo. Você nota que sempre trava no mesmo ponto. Sempre começa e para. Sempre se empolga e desanima. Sempre ganha e gasta.
sempre sonha e duvida, sempre recebe uma oportunidade e se sabota. Essa percepção pode doer, mas ela é libertadora, porque aquilo que você não percebe controla você. Aquilo que você percebe pode ser transformado. Sinal número 13. Você começa a valorizar silêncio. Não o silêncio de tristeza, mas o silêncio de direção. Você sente necessidade de ficar sozinho, pensar, orar, refletir, escrever, ouvir Deus, ouvir sua própria mente sem barulho externo. Muitos confundem esse momento com isolamento negativo, mas às vezes é preparação. A semente cresce no silêncio da terra antes de aparecer na superfície. Sinal número 14. Você começa a sentir que certos lugares não combinam mais com você. Ambientes que antes pareciam normais começam a parecer apertados. Não porque você se tornou melhor que ninguém, mas porque sua consciência mudou. Certos lugares alimentam o velho eu. E quando o novo eu começa a nascer, o velho ambiente começa a incomodar. Isso é um sinal de transição. Sinal número 15. Você começa a ter mais consciência das palavras que fala. Você percebe que dizer sou pobre, nada dá certo, dinheiro não fica comigo, minha vida é difícil, nunca vou conseguir. Não é apenas desabafo, é programação. E então começa a substituir essas frases por declarações de fé, responsabilidade e construção. Não como ilusão, mas como direção mental. A boca começa a alinhar a mente com o destino que você quer construir. Sinal número 16. Você sente vontade de se aproximar de pessoas melhores. Pessoas disciplinadas, espirituais, positivas, empreendedoras, focadas, sábias, generosas. Você começa a procurar referências. Isso acontece porque sua nova identidade está buscando espelhos novos. Quem convive apenas com quem normaliza a escassez, tende a achar a escassez normal. Mas quem se aproxima de pessoas que pensam em crescimento, começa a expandir o próprio limite. Sinal número 17. Você começa a sentir coragem de cobrar pelo seu valor. Talvez antes você tivesse vergonha de vender, vergonha de oferecer, vergonha de colocar preço, vergonha de ser visto, vergonha de divulgar seu trabalho. Mas algo começa a mudar. Você entende que servir também exige posicionamento, que talento sem coragem fica escondido, que valor não comunicado não é percebido. Quando você começa a parar de pedir desculpa por existir profissionalmente, a riqueza começa a encontrar você com mais facilidade. Sinal número 18. Você começa a perceber que fé sem ação vira espera infinita. Você continua acreditando em Deus, mas para de usar a fé como desculpa para ficar parado. Você ora, mas também trabalha. Visualiza, mas também organiza. Declara, mas também executa. Espera em Deus, mas não abandona sua parte. Esse equilíbrio é sinal de prosperidade madura. Porque Deus abre portas, mas muitas vezes entrega a chave para quem está disposto a caminhar. Sinal número 19. Você começa a perder o medo de recomeçar. Antes, começar de novo parecia humilhação. Agora começa a aparecer sabedoria. Você entende que recomeçar não é voltar ao zero. É voltar com experiência. É tentar de novo com mais clareza. É reconstruir com mais consciência. Muita gente não prospera porque prefere defender uma rota errada do que admitir que precisa ajustar o caminho. Quando você aceita recomeçar, você fica disponível para uma nova direção. Sinal número 20. Você começa a notar pequenas sincronicidades. Uma frase aparece na hora certa. Um vídeo fala exatamente do que você estava pensando. Uma pessoa menciona uma oportunidade. Um livro cai na sua mão. Uma conversa desperta uma ideia. Isso não significa que tudo seja sinal místico, mas significa que sua mente está mais atenta, e uma mente atenta percebe portas que uma mente distraída ignora. Sinal número 21.
Você começa a sentir rejeição por dívidas emocionais e financeiras. Você se cansa de viver devendo dinheiro, explicação, energia, favores, aprovação. Você começa a querer liberdade. E esse desejo de liberdade é poderoso. Porque a riqueza verdadeira não é apenas acumular, é recuperar o comando, é poder respirar sem sentir que a vida inteira está atrasada. Quando você começa a desejar liberdade com responsabilidade, sua prosperidade começa a ganhar direção. Sinal número 22. Você começa a ter mais disciplina mesmo sem motivação. Esse é um dos sinais mais fortes. Motivação qualquer pessoa sente por alguns dias, mas disciplina é diferente. Disciplina é quando você faz o necessário mesmo sem aplauso, sem vontade, sem garantia imediata. Napoleon Hill falava muito sobre persistência. A pessoa que vence não é a que nunca sente medo, é a que continua apesar do medo. Quando você começa a agir mesmo em dias difíceis, a riqueza percebe que você não é mais refém da emoção. Se essa mensagem está acendendo algo dentro de você, não deixe esse fogo apagar quando o vídeo terminar. Entre para a área de membros do canal e continue recebendo conteúdos especiais para fortalecer sua mentalidade, sua fé e sua preparação para a prosperidade. Às vezes, a virada começa quando você decide alimentar sua mente de forma diferente. Sinal número 23. Você começa a entender que prosperidade exige identidade. Você para de perguntar apenas como ganhar mais dinheiro e começa a perguntar quem eu preciso me tornar para sustentar mais dinheiro. Essa pergunta muda tudo. Porque dinheiro em uma identidade fraca escorre, dinheiro em uma mente confusa vira impulso, dinheiro em uma alma sem propósito vira vaidade, mas dinheiro em uma identidade preparada vira construção. Sinal número 24. Você começa a sentir que Deus está corrigindo sua rota. Às vezes vem por meio de portas fechadas, às vezes por atrasos, às vezes por incômodos, às vezes por perdas que pareciam injustas, mas depois você percebe que aquilo estava te tirando de um caminho pequeno. Nem todo não é punição, às vezes é proteção. Nem todo atraso é fracasso, às vezes é alinhamento. Nem toda perda é fim, às vezes é limpeza. Sinal número 25. Você começa a se cansar de aprovação externa. Antes, talvez você precisasse que todo mundo entendesse seu sonho. Agora você começa a perceber que nem todos vão entender mesmo. E tudo bem. Você para de anunciar cada passo para quem torce contra. Para de pedir validação para quem nunca construiu nada parecido. Para de esperar permissão emocional de pessoas que têm medo da sua mudança. Esse sinal é poderoso, porque a riqueza encontra melhor quem para de viver preso ao olhar dos outros. Sinal número 26. Você começa a transformar dor em combustível. Aquilo que antes só te derrubava agora começa a te ensinar. A crítica vira ajuste, a rejeição vira força, a dificuldade vira maturidade, a falta vira criatividade, a pressão vira foco. Isso não significa romantizar sofrimento. Significa não desperdiçar sofrimento. Pessoas prósperas muitas vezes não tiveram menos problemas. Elas aprenderam a transformar problemas em degraus. Sinal número 27. Você começa a sentir vontade de servir melhor. Você quer entregar mais qualidade, quer melhorar sua comunicação, quer resolver problemas maiores, quer ser mais útil, quer que seu trabalho gere resultado real. Esse é um sinal gigantesco, porque dinheiro segue valor, e valor segue serviço. Quanto mais você se torna capaz de resolver problemas importantes, mais sua vida financeira tende a responder. Sinal número 28. Você começa a se tornar mais seletivo com aquilo que consome.
Conteúdos, músicas, conversas, notícias, redes sociais, influências. Você percebe que tudo alimenta sua mente de alguma forma. E se a mente é a oficina onde a riqueza começa a ser construída, você para de colocar qualquer coisa dentro dela. Isso é maturidade espiritual e mental. Sinal número 29. Você começa a sentir que a antiga versão de você está morrendo. E isso pode parecer estranho. Você sente saudade de quem era, mas também sabe que não pode voltar. Certos hábitos já não combinam. Certas amizades já não encaixam. Certas desculpas já não convencem. Certos sonhos pequenos já não satisfazem. Esse luto interno é comum antes de uma virada. Antes de Deus entregar uma nova fase, Ele muitas vezes permite que a velha identidade perca força. Sinal número 30. Você começa a ter mais clareza sobre o que não quer. Às vezes, a clareza começa pelo oposto. Você talvez ainda não saiba exatamente qual caminho seguir, mas sabe que não quer mais viver apagado. Não quer mais depender de migalhas. Não quer mais viver em ansiedade financeira. Não quer mais gastar energia tentando agradar todo mundo. Não quer mais abandonar seus próprios dons. Essa clareza já é direção. Sinal número 31. Você começa a receber resistência. Parece contraditório, mas é sinal. Quando você decide mudar, nem tudo aplaude. A preguiça reage, o medo reage, pessoas reagem. A vida testa sua decisão. Isso acontece porque toda nova identidade passa por uma prova, não para te destruir, mas para confirmar se você realmente quer a nova fase ou apenas gostou da ideia dela. A riqueza não é atraída por empolgação passageira, ela se aproxima da decisão sustentada. Sinal número 32. Você começa a sentir gratidão antes da chegada. Esse é um sinal espiritual profundo. Gratidão depois da bênção é fácil. Mas gratidão durante o processo revela fé. Você começa a agradecer pelas pequenas portas, pelos aprendizados, pelas ideias, pelas correções, pela força para continuar, pelo sustento de hoje, pela oportunidade de tentar de novo. A gratidão muda a frequência da mente porque tira você da postura de falta absoluta e coloca você na postura de preparação. Sinal número 33. Você começa a agir como alguém que está sendo preparado. Esse é o sinal final e talvez o mais importante. Você não espera ficar rico para pensar melhor. Você pensa melhor para se preparar para a riqueza. Você não espera ter abundância para ser responsável. Você se torna responsável para sustentar a abundância. Você não espera a vida mudar para ter fé. Você usa a fé para mudar sua postura diante da vida. Quando uma pessoa começa a agir como alguém escolhido para uma missão maior, a realidade começa a se reorganizar ao redor dessa nova identidade. Agora pare um pouco e pense, quantos desses sinais você já está vivendo? Você está se incomodando com a estagnação? Está sentindo que certos ambientes não combinam mais? Está tendo ideias novas? Está buscando aprender? Está sentindo que Deus está removendo coisas, pessoas, medos e hábitos do seu caminho? Comente aqui embaixo qual desses sinais mais apareceu na sua vida nos últimos tempos, porque talvez outras pessoas também estejam passando pela mesma transformação e precisem ler o seu testemunho. Mas existe algo importante. Perceber sinais não basta. Muita gente percebe, se emociona, comenta, concorda, sente arrepio, mas depois volta para o mesmo padrão. O sinal é apenas o convite. A mudança acontece quando você responde ao sinal com ação. Se a riqueza está procurando você, ela não está procurando apenas alguém que deseja. Ela está procurando alguém disponível. Disponível para aprender. Disponível para melhorar. Disponível para servir. Disponível para abandonar desculpas, disponível para organizar a vida, disponível para ser guiado por Deus e disciplinado na prática. Então, a partir de hoje, faça 3 coisas simples. Primeiro,
Escreva quais sinais você já identificou em sua vida. Não escreva de forma vaga. Seja específico. Estou me afastando de conversas negativas. Estou tendo ideias novas. Estou cansado de viver no mesmo ciclo. Estou buscando aprender. Estou sentindo Deus me corrigir. Segundo, escolha uma ação prática para os próximos 7 dias. Pode ser organizar suas finanças, estudar uma habilidade, divulgar seu trabalho, acordar mais cedo, cortar uma distração, orar com mais direção, montar um plano, procurar uma oportunidade. Terceiro, vigie sua linguagem. Toda vez que sua boca quiser repetir escassez, substitua por direção. Não diga, nada dá certo para mim. Diga, eu estou aprendendo a construir uma nova realidade com Deus, fé e ação. A riqueza pode procurar uma pessoa por meio de uma ideia, de uma oportunidade, de uma crise, de uma perda, de um incômodo, de uma conversa, de uma porta fechada, de uma disciplina nova ou de uma vontade inexplicável de mudar. Mas ela só encontra morada onde existe preparo. E preparo não é perfeição. Preparo é disposição. Deus não precisa que você esteja pronto em tudo. Ele precisa que você esteja disposto a obedecer ao próximo passo. Napoleon Hill ensinava que o desejo definido, a fé, a persistência e a imaginação organizada são forças capazes de transformar destino. Mas quando você une isso com Deus, propósito e serviço, algo ainda mais profundo acontece. Você deixa de correr atrás de dinheiro como quem implora por migalhas e começa a se tornar alguém que gera valor, resolve problemas, honra oportunidades e sustenta bênçãos. A riqueza deixa de ser apenas um sonho distante e começa a ser consequência de uma identidade reconstruída. Então, se você sente que a vida está te apertando, talvez não seja o fim. Talvez seja o molde. Se você sente que perdeu certas coisas, talvez Deus esteja abrindo espaço. Se você sente inquietação, talvez sua alma esteja ouvindo um chamado. Se você sente que não cabe mais no velho ciclo, talvez seja porque uma nova fase já começou dentro de você. Não ignore isso. Não diminua isso. Não volte a dormir depois de ter despertado. Declare com fé: eu estou sendo preparado. Minha mente está mudando. Minha identidade está se alinhando com a prosperidade. Deus está me guiando para oportunidades certas. Eu vou agir com disciplina, coragem e propósito. A riqueza que combina com minha missão encontrará caminho até mim. E lembre-se, riqueza verdadeira não é apenas dinheiro chegando. É você se tornando a pessoa capaz de receber, multiplicar e usar esse dinheiro com sabedoria. É paz com responsabilidade. É abundância com propósito. É fé com ação. É visão com disciplina. É Deus abrindo portas, mas também formando dentro de você a estrutura necessária para atravessá-las. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu reconheço os sinais e estou pronto para a minha virada. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por uma fase difícil e talvez ainda não percebeu que Deus pode estar preparando algo maior. Porque às vezes a virada não começa com dinheiro na mão, ela começa com um sinal no coração. Reprogramação mental, para reconhecer os sinais da riqueza e se preparar para receber. Agora respire fundo por alguns segundos e permita que esta mensagem entre não apenas como informação, mas como direção, porque existe uma grande diferença entre ouvir sobre prosperidade e se tornar internamente preparado para ela.
Muitas pessoas passam a vida inteira pedindo riqueza, pedindo portas abertas, pedindo uma virada financeira, pedindo um milagre, mas continuam carregando dentro de si a mesma identidade que rejeita, bloqueia ou desperdiça aquilo que pediu. E é por isso que esta reprogramação mental é tão importante. Ela não foi feita apenas para te animar por alguns minutos. Ela foi feita para reorganizar sua mente, fortalecer sua fé, despertar sua consciência e alinhar sua identidade com a riqueza que Deus pode estar preparando para a sua vida. Porque antes da riqueza chegar, você precisa se tornar alguém capaz de reconhecer os sinais, obedecer aos direcionamentos, agir com disciplina e sustentar a bênção sem voltar para o velho padrão. A partir de agora, declare mentalmente, com calma, como se cada frase estivesse sendo plantada no solo profundo da sua mente. Eu não sou mais prisioneiro da escassez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais definido pelas fases difíceis que atravessei. Eu não sou o atraso que vivi, não sou a dívida que enfrentei, não sou a crítica que ouvi, não sou a rejeição que senti, não sou o fracasso que me marcou, não sou a versão cansada que quase desistiu. Eu sou uma pessoa em processo de reconstrução. Eu sou uma mente sendo renovada. Eu sou uma alma sendo preparada. Eu sou alguém que Deus ainda está conduzindo, corrigindo, fortalecendo e despertando para uma nova estação de prosperidade, propósito e abundância. Hoje eu aceito que a riqueza verdadeira começa dentro de mim. Antes do dinheiro chegar às minhas mãos, uma nova mentalidade precisa nascer em meu interior. Antes das portas se abrirem do lado de fora, portas precisam se abrir dentro da minha consciência. Antes das oportunidades aparecerem, minha percepção precisa estar pronta para reconhecê-las. Antes da prosperidade se manifestar, minha identidade precisa parar de fugir da grandeza. Por isso, eu declaro que a partir de hoje, minha mente deixa de se alimentar apenas de medo, comparação, culpa e ansiedade. Minha mente começa a se alimentar de fé, direção, coragem, disciplina, sabedoria e propósito. Eu reconheço que Deus pode falar comigo por meio de sinais sutis. Deus pode falar por meio de uma inquietação que me tira da zona de conforto. Deus pode falar por meio de uma porta fechada que me protege de um caminho pequeno. Deus pode falar por meio de uma perda que abre espaço para algo maior. Deus pode falar por meio de uma ideia simples que, se for cuidada, pode se tornar uma grande oportunidade. Deus pode falar por meio de uma vontade nova de aprender, organizar, estudar, agir e melhorar. Deus pode falar até por meio do desconforto, porque nem todo desconforto é castigo. Às vezes, o desconforto é o despertador da alma, avisando que a antiga versão de mim já não comporta o futuro que está sendo preparado. Eu paro de interpretar toda dificuldade como abandono. Eu paro de achar que todo atraso é derrota. Eu paro de acreditar que toda porta fechada é rejeição. Eu paro de pensar que toda mudança é perda. A partir de hoje, eu começo a observar minha vida com mais sabedoria. Se algo saiu do meu caminho, eu pergunto: o que Deus está tentando me mostrar? Se alguém se afastou, eu pergunto: que espaço está sendo aberto? Se um plano não deu certo, eu pergunto: que direção melhor pode estar surgindo? Se uma fase ficou pesada, eu pergunto: que força está sendo formada dentro de mim? Eu escolho não reagir apenas com medo. Eu escolho interpretar minha vida com fé, maturidade e discernimento. Eu aceito que a riqueza está conectada ao valor que eu entrego. Por isso, eu paro de apenas desejar dinheiro e começo a me tornar uma pessoa mais útil, mais preparada, mais disciplinada e mais consciente. Eu entendo que dinheiro segue solução, dinheiro segue serviço, dinheiro segue coragem, dinheiro segue organização, dinheiro segue percepção, dinheiro segue persistência, dinheiro segue capacidade de resolver problemas. Então, em vez de perguntar apenas
Quando o dinheiro vai chegar, eu começo a perguntar: que problema eu posso resolver melhor? Que habilidade eu preciso desenvolver? Que valor eu posso entregar? Que atitude eu preciso corrigir? Que hábito está atrasando minha prosperidade? Que medo está me impedindo de aparecer? Que ideia Deus já colocou dentro de mim e eu ainda não levei a sério? Eu declaro que minha mente está sendo reeducada para enxergar oportunidades. Onde antes eu via apenas obstáculos, agora começo a procurar caminhos. Onde antes eu via apenas falta, agora começo a identificar recursos. Onde antes eu via apenas concorrência, agora começo a enxergar inspiração. Onde antes eu via apenas crise, agora começo a perceber necessidades que podem ser atendidas. Onde antes eu dizia, não tem jeito, agora eu pergunto qual é o próximo passo. Onde antes eu dizia, isso não é para mim, agora eu pergunto, que versão de mim precisa nascer para que isso se torne possível? Essa mudança de pergunta muda minha direção. Essa mudança de pensamento muda minha energia. Essa mudança de postura muda minha realidade. A partir de hoje, eu deixo de negociar com a velha identidade. Eu não vou mais alimentar a versão de mim que sempre começa e para. Eu não vou mais obedecer à versão de mim que desiste quando ninguém aplaude. Eu não vou mais seguir a versão de mim que gasta tudo por ansiedade e depois chama isso de azar. Eu não vou mais aceitar a versão de mim que fala de prosperidade, mas vive desorganizada. Eu não vou mais repetir a versão de mim que pede bênção, mas rejeita disciplina. Eu honro o meu passado, mas não moro mais nele. Eu respeito minhas dores, mas não deixo que elas governem meu destino. Eu aprendi com o que vivi, mas não serei limitado por aquilo que passei. Eu libero a crença de que riqueza é para os outros. Eu libero a crença de que prosperidade combina apenas com gente sortuda. Eu libero a crença de que dinheiro é sempre sofrimento, briga, culpa ou pecado. Eu libero a crença de que querer melhorar de vida me torna uma pessoa ruim. Eu libero a crença de que vender meu trabalho é vergonha. Eu libero a crença de que cobrar pelo meu valor é arrogância. Eu libero a crença de que divulgar o que eu faço é incômodo. Eu libero a crença de que sou pequeno demais para crescer. Eu libero a crença de que minha história acabou. Eu libero a crença de que Deus se esqueceu de mim. Eu libero, eu solto, eu entrego, eu renuncio. Minha mente não será mais uma prisão invisível. Eu recebo uma nova compreensão sobre prosperidade. Prosperidade não é apenas dinheiro acumulado. Prosperidade é paz com responsabilidade. É abundância com propósito. É ter recursos para cuidar da família, realizar projetos, abençoar pessoas, pagar compromissos, honrar oportunidades, viver com dignidade e contribuir com aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Eu não quero riqueza para alimentar vaidade vazia. Eu quero riqueza para construir, servir, proteger, multiplicar e cumprir meu propósito. Quando meu desejo se alinha com propósito, minha ambição deixa de ser desespero e se torna missão. Eu declaro que minha relação com o dinheiro está sendo curada. Eu não vejo mais o dinheiro como um inimigo. Eu não vejo mais o dinheiro como algo sujo. Eu não vejo mais o dinheiro como algo distante. Eu vejo o dinheiro como uma ferramenta que deve ser administrada com sabedoria. Eu aprendo a receber com gratidão, guardar com inteligência, investir com prudência, gastar com consciência e doar com alegria. Eu paro de tratar o dinheiro como um visitante que chega e vai embora rapidamente. Eu começo a tratar o dinheiro como uma responsabilidade que exige maturidade, clareza e direção. Eu me torno uma pessoa mais consciente financeiramente, não por medo da falta, mas por respeito à bênção. A partir de hoje, quando eu receber uma ideia, eu não vou desprezá-la imediatamente. Eu vou anotá-la, vou analisá-la, vou orar sobre ela. Vou perguntar como posso testá-la. Vou observar se ela resolve algum problema. Vou buscar o primeiro passo.
Porque muitas oportunidades não chegam prontas, grandes e brilhantes. Muitas oportunidades chegam como sementes pequenas, quase invisíveis, que só crescem nas mãos de quem tem paciência, fé e ação. Eu não desprezo mais as sementes. Eu não desprezo mais os começos pequenos. Eu não desprezo mais os sinais discretos. Eu entendo que Deus, muitas vezes, entrega a floresta em forma de semente. Eu aceito que disciplina é uma linguagem espiritual. Disciplina mostra que eu respeito o que pedi. Disciplina mostra que eu honro a visão que recebi. Disciplina mostra que eu não dependo apenas de emoção para agir. Por isso, eu escolho fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação oscila. Eu escolho avançar, mesmo quando o resultado demora. Eu escolho estudar mesmo quando estou cansado. Eu escolho organizar mesmo quando ninguém vê. Eu escolho melhorar mesmo quando ainda não fui recompensado. Eu escolho persistir, porque a persistência separa quem apenas deseja de quem realmente se prepara. Eu declaro que minha boca será alinhada com meu destino. Eu não vou mais usar minhas palavras para amaldiçoar minha própria caminhada. Eu não vou mais repetir, nunca dá certo, eu não consigo, dinheiro não fica comigo, minha vida é sempre difícil, eu nasci para sofrer, nada muda para mim. A partir de hoje, minhas palavras serão sementes de direção. Eu digo, minha vida está sendo reorganizada. Minha mente está sendo fortalecida. Minha prosperidade está sendo preparada. Eu estou aprendendo a receber. Eu estou aprendendo a administrar. Eu estou aprendendo a servir melhor. Eu estou aprendendo a reconhecer oportunidades. Deus está me conduzindo para uma fase mais sábia, mais próspera e mais alinhada. Eu não declaro isso como fantasia. Eu declaro como compromisso. Porque uma afirmação sem ação vira apenas barulho. Mas uma afirmação acompanhada de disciplina vira construção. Então eu não apenas digo que sou próspero, eu ajo como alguém que está se preparando para prosperar. Eu não apenas digo que Deus vai abrir portas, eu me preparo para atravessá-las. Eu não apenas digo que oportunidades virão, eu desenvolvo olhos para reconhecê-las. Eu não apenas digo que quero riqueza, eu me torno alguém que entrega valor suficiente para que a riqueza encontre motivo para permanecer. Eu aceito que algumas pessoas talvez não entendam minha mudança. Algumas podem zombar, algumas podem se afastar, algumas podem tentar me puxar de volta para a antiga versão. Algumas podem interpretar minha disciplina como frieza, minha fé como exagero, minha ambição como arrogância, minha organização como mudança estranha. Mas eu não vou abandonar minha transformação para caber no desconforto dos outros. Eu não preciso provar tudo para todos. Eu não preciso explicar cada passo. Eu não preciso receber permissão de quem não carrega minha missão. Eu posso amar pessoas sem permitir que elas governem minha direção. Eu escolho perdoar, mas não repetir ciclos. Eu escolho soltar mágoas, mas não voltar para ambientes que drenam minha energia. Eu escolho ter compaixão, mas não carregar pesos que Deus não me mandou carregar. Eu escolho respeitar minha história, mas não usar minha história como desculpa para continuar pequeno. Eu escolho lembrar de onde vim, mas também honrar para onde estou indo. Existe uma nova fase me chamando, e eu não vou ignorar esse chamado apenas porque o velho ambiente ainda tenta me reconhecer pelo nome antigo. A partir de hoje, eu aprendo a reconhecer os sinais da riqueza com maturidade. Um sinal não é garantia para eu ficar parado esperando. Um sinal é convite para eu me mover. Se eu sinto inquietação, eu me organizo. Se eu tenho uma ideia, eu anoto. Se uma porta fecha, eu busco direção. Se uma pessoa se afasta, eu avalio o que Deus está limpando. Se eu sinto vontade de aprender, eu estudo. Se eu percebo uma oportunidade, eu ajo. Se eu vejo um padrão de autossabotagem, eu interrompo.
Se eu sinto medo, eu não deixo que ele seja meu líder. Eu ouço, eu observo, eu oro, eu decido e eu avanço. Eu declaro que minha mente começa a funcionar como aliada, não como inimiga. Minha mente não será mais um lugar onde sonhos morrem antes de nascer. Minha mente não será mais um tribunal onde eu me condeno todos os dias. Minha mente não será mais uma repetição automática de medo, culpa e comparação. Minha mente se torna uma oficina de ideias, um campo de fé, um espaço de clareza, um instrumento de criação. Eu penso melhor, eu escolho melhor, eu interpreto melhor, eu ajo melhor. E ao agir melhor repetidamente, minha realidade começa a responder. Eu paro de confundir humildade com autoanulação. Ser humilde não significa esconder talentos. Ser humilde não significa aceitar miséria como destino. Ser humilde não significa rejeitar crescimento. Ser humilde não significa ter medo de prosperar. A verdadeira humildade reconhece que tudo vem de Deus, mas também honra os dons que Deus entregou. Se Deus me deu talentos, eu devo desenvolvê-los. Se Deus me deu ideias, eu devo cuidar delas. Se Deus me deu oportunidades, eu devo honrá-las. Se Deus me deu força, eu devo usá-la. Enterrar talento por medo não é humildade, é fuga. Eu declaro que estou pronto para aparecer com responsabilidade. Estou pronto para mostrar meu trabalho. Estou pronto para melhorar minha comunicação. Estou pronto para vender com honestidade. Estou pronto para oferecer soluções. Estou pronto para cobrar de forma justa. Estou pronto para ser visto sem me diminuir. Estou pronto para receber críticas sem abandonar meu caminho. Estou pronto para aprender com erros sem me destruir por causa deles. Estou pronto para construir com paciência, constância e fé. Eu libero o medo de começar pequeno. Toda grande árvore já foi semente. Todo grande projeto já foi uma primeira tentativa. Toda grande mudança já foi uma decisão silenciosa. Eu não preciso ter tudo pronto para começar. Eu não preciso saber tudo para dar o próximo passo. Eu não preciso esperar o cenário perfeito para agir. Eu começo com o que tenho, onde estou, do jeito que posso, mas com seriedade suficiente para melhorar todos os dias. Eu não desprezo o início, porque o início é a porta da construção. Eu aceito que minha prosperidade pode vir por caminhos diferentes do que eu imaginava. Talvez Deus não use a rota que eu planejei. Talvez a porta não tenha a aparência que eu esperava. Talvez a oportunidade venha disfarçada de trabalho, estudo, ajuste, conversa, desafio, exposição, mudança ou recomeço. Eu não vou limitar Deus ao meu roteiro pequeno. Eu entrego a ansiedade de controlar tudo e recebo a sabedoria de obedecer ao próximo passo. Eu caminho com fé, mas também com olhos abertos. Eu declaro que não vou mais abandonar meus sonhos por causa de uma fase difícil. Fase difícil não é sentença final. Fase difícil é terreno de formação. Eu posso estar cansado, mas não estou acabado. Eu posso estar atrasado, mas não estou derrotado. Eu posso ter errado, mas ainda posso aprender. Eu posso ter perdido tempo, mas ainda posso usar o tempo que resta com mais consciência. Eu posso ter sido ferido, mas ainda posso ser curado. Eu posso ter sido rejeitado, mas ainda posso ser direcionado. Eu posso ter caído, mas ainda posso levantar com mais sabedoria. A partir de hoje, eu transformo comparação em inspiração. Quando eu vejo alguém prosperando, eu não declaro inveja. Eu declaro possibilidade. Se Deus fez na vida de alguém, isso me lembra que caminhos existem. Eu não preciso copiar a jornada de ninguém, mas posso aprender princípios. Eu não preciso diminuir o brilho dos outros para acender o meu. Eu não preciso competir com quem está cumprindo outra missão. Eu honro meu processo, eu respeito meu ritmo, eu aprendo com bons exemplos e volto para minha responsabilidade. Eu escolho proteger minha atenção. Minha atenção
é uma das moedas mais valiosas da minha vida. Onde coloco minha atenção, coloco minha energia. Onde coloco minha energia, alimento minha direção. Por isso, eu não vou entregar minha mente diariamente a conteúdos que me enfraquecem, conversas que me atrasam, discussões que me esvaziam, medos que me paralisam e distrações que roubam minha construção. Eu escolho alimentar minha mente com aquilo que fortalece minha fé, amplia minha visão, melhora minhas habilidades e aproxima minha vida do propósito. Eu declaro que a ansiedade financeira perde força sobre mim. Eu sei que responsabilidades existem. Eu sei que contas existem. Eu sei que pressões existem. Mas eu não vou permitir que o desespero controle minhas decisões. Quando a ansiedade vier, eu vou respirar, orar, organizar, anotar, priorizar e agir. Eu não resolvo minha vida melhor em pânico. Eu resolvo melhor com clareza. Eu não nego a realidade, mas também não me ajoelho diante dela como se ela fosse maior que Deus. Eu olho para a realidade com coragem e digo, existe um próximo passo e eu vou encontrá-lo. Eu começo a praticar gratidão inteligente. Eu agradeço pelo que tenho, mas não uso gratidão como desculpa para me acomodar. Eu sou grato pelo sustento de hoje e continuo construindo uma vida melhor. Eu sou grato pelas pequenas portas e continuo me preparando para portas maiores. Eu sou grato pela proteção de Deus e continuo fazendo minha parte. Gratidão não me prende no pouco. Gratidão me coloca em paz enquanto eu cresço. Gratidão cura a pressa destrutiva e fortalece a caminhada. Eu declaro que minha visão financeira amadurece. Eu não quero apenas ganhar mais. Eu quero administrar melhor. Eu não quero apenas receber. Eu quero multiplicar. Eu não quero apenas vender. Eu quero entregar valor real. Eu não quero apenas parecer próspero. Eu quero ser consistente. Eu não quero apenas uma explosão momentânea. Eu quero construir uma base. Eu não quero apenas fugir da escassez. Eu quero formar uma identidade que não volte a ela. Eu escolho profundidade em vez de aparência. Eu escolho fundamento em vez de impulso. A partir de hoje, eu trato meus talentos com respeito. Eu não vou mais dizer que aquilo que sei fazer não vale nada. Eu não vou mais diminuir meus dons porque outras pessoas não reconheceram. Eu não vou mais esconder minha habilidade por medo de julgamento. Eu não vou mais abandonar uma ideia só porque no começo ela não foi entendida. Eu vou treinar, vou melhorar, vou refinar, vou apresentar, vou testar, vou ouvir, vou ajustar, vou crescer. O talento que Deus colocou em mim merece disciplina, não abandono. Eu declaro que as portas certas me encontram na medida em que eu me torno a pessoa certa para atravessá-las. Eu não corro apenas atrás de oportunidade. Eu me torno oportunidade. Eu me torno alguém confiável, alguém que entrega, alguém que aprende, alguém que cumpre, alguém que melhora, alguém que honra a palavra, alguém que não foge da responsabilidade, alguém que carrega presença, clareza e valor. A riqueza não encontra apenas desejo em mim. Ela encontra estrutura. Eu libero a necessidade de resultados imediatos. Eu entendo que sementes precisam de tempo. Eu entendo que processos precisam de repetição. Eu entendo que o invisível trabalha antes do visível. Eu entendo que muitas coisas estão sendo formadas enquanto eu ainda não vejo. Eu não vou arrancar a semente da terra todos os dias para verificar se ela cresceu. Eu vou regar, vou cuidar, vou proteger, vou persistir, vou confiar. O resultado virá no tempo certo, mas minha responsabilidade é permanecer fiel ao processo. Eu aceito que Deus pode estar me preparando através de pequenos atos diários. Talvez a grande virada não comece com uma grande notícia. Talvez comece com uma rotina mais disciplinada, uma decisão de economizar, uma conversa honesta, um orçamento organizado, um vídeo estudado, uma habilidade praticada, um cliente atendido melhor,
um anúncio ajustado, um hábito abandonado, uma oração feita com sinceridade, uma manhã em que eu decidi não desistir. Eu não desprezo o pequeno, porque o pequeno repetido com fé se torna grande. Eu declaro que a riqueza que combina com meu propósito está procurando a versão preparada de mim. Por isso eu não espero passivamente, eu me preparo ativamente. Eu organizo minha mente, organizo minha casa, organizo minhas finanças, organizo meu trabalho, organizo minhas ideias, organizo meu tempo, organizo minhas prioridades. E cada organização externa confirma uma decisão interna. Eu estou abrindo espaço para uma nova fase. Eu falo agora com a parte de mim que ainda tem medo. Você não precisa desaparecer para que eu avance, mas também não vai mais dirigir minha vida. Eu reconheço seu medo. Eu entendo que você tentou me proteger, mas agora eu escolho ser guiado por fé, não por pânico. Eu escolho ser guiado por propósito, não por trauma. Eu escolho ser guiado por sabedoria, não por insegurança. Medo, você pode até falar, mas não vai mais decidir. A decisão pertence à minha consciência alinhada com Deus. Eu falo agora com a parte de mim que se sente cansada. Eu te honro. Eu sei que você carregou muito. Eu sei que você suportou pressões, cobranças, conflitos, responsabilidades e dias difíceis. Mas nós não vamos transformar cansaço em desistência. Vamos transformar cansaço em reorganização. Vamos descansar quando for preciso, mas não vamos abandonar o chamado. Vamos ajustar o ritmo, mas não vamos largar a missão. Vamos pedir força a Deus, respirar fundo e continuar com mais sabedoria. Eu falo agora com a parte de mim que já errou. Você não será mais usada como prova de incapacidade. Você será usada como escola. Seus erros não são identidade, são informação. Eles mostram o que precisa mudar, onde faltou preparo, onde houve impulso, onde houve ingenuidade, onde houve medo. Eu aprendo e sigo. Eu não preciso viver eternamente pagando emocionalmente por erros que já me ensinaram. Eu recebo perdão, maturidade e uma nova chance de fazer diferente. Eu falo agora com a parte de mim que sonha. Você não é louca. Você não é exagerada. Você não é infantil. Você é uma voz do futuro tentando me chamar para frente. Mas agora nós vamos sonhar com estrutura. Vamos sonhar com ação. Vamos sonhar com disciplina. Vamos sonhar com Deus no centro. Vamos transformar imaginação em plano, plano em atitude, atitude em repetição, repetição em resultado, resultado em testemunho. Eu declaro que sou capaz de reconhecer quando a riqueza se aproxima através de sinais de transformação. Se minha mente começa a buscar conhecimento, eu reconheço. Se minha alma começa a pedir propósito, eu reconheço. Se velhas companhias perdem força, eu reconheço. Se minha antiga rotina começa a incomodar, eu reconheço. Se ideias novas surgem, eu reconheço. Se Deus fecha uma porta que eu insistia em manter aberta, eu reconheço. Se a vida me chama para mais responsabilidade, eu reconheço. Se a disciplina começa a nascer onde antes havia desordem, eu reconheço. Eu não vou ignorar os sinais, porque eles não vieram com aparência de riqueza. Eu vou discernir o processo. Eu aceito que a riqueza não está apenas procurando minha vontade, mas minha prontidão. Ela não está procurando minha pressa, mas minha estrutura. Ela não está procurando minha reclamação, mas minha decisão. Ela não está procurando minha comparação, mas minha originalidade. Ela não está procurando minha desculpa, mas minha responsabilidade. Ela não está procurando minha perfeição, mas minha disposição. E hoje eu declaro, eu estou disposto. Estou disposto a mudar pensamentos, hábitos, palavras, ambientes, escolhas e atitudes. Estou disposto a crescer. A partir de hoje, quando eu olhar para a minha vida, não verei apenas problemas. Verei matérias-primas. Uma dificuldade pode virar sabedoria. Uma dor pode virar mensagem. Uma habilidade pode virar renda.
Uma experiência pode virar serviço. Uma ideia pode virar negócio. Uma fase difícil pode virar testemunho. Um incômodo pode virar mudança. Uma porta fechada pode virar livramento. Uma necessidade pode virar oportunidade. Minha mente começa a transformar matéria bruta em construção. Eu declaro que minha fé não será passiva. Minha fé vai se mover. Minha fé vai organizar. Minha fé vai estudar. Minha fé vai vender. Minha fé vai servir. Minha fé vai persistir. Minha fé vai levantar depois de cair. Minha fé vai ajustar estratégias. Minha fé vai pedir direção e depois agir com coragem. Eu não uso Deus como desculpa para fugir da responsabilidade. Eu caminho com Deus enquanto assumo minha parte no processo. Eu declaro que não sou inimigo do dinheiro. Eu sou administrador em treinamento. Eu aprendo a dizer sim para o que constrói e não para o que destrói. Eu aprendo a diferenciar necessidade de impulso. Eu aprendo a separar investimento de vaidade. Eu aprendo a respeitar prazos, valores, compromissos e planejamento. Eu aprendo a não gastar para aliviar emoções que precisam ser curadas. Eu aprendo a não comprar aprovação. Eu aprendo a usar recursos com inteligência. Cada pequena decisão financeira se torna uma aula de maturidade. Eu recebo uma nova identidade, identidade de construtor. Eu sou alguém que constrói. Eu construo minha mente, construo minha fé, construo minha reputação, construo meu trabalho, construo minhas habilidades, construo minha renda, construo minha paz, construo minha influência, construo minha estabilidade, construo meu futuro. Eu não sou apenas alguém esperando ser salvo por uma oportunidade externa. Eu sou alguém que, com Deus, transforma oportunidades em caminhos. Eu declaro que minha energia volta para mim. Toda a energia que eu entreguei a medos desnecessários, comparações vazias, conversas inúteis, culpas antigas e distrações sem sentido, começa a retornar para meu propósito. Eu recolho minha atenção, recolho minha força, recolho minha clareza, recolho minha presença, recolho minha autoridade interior. Eu não vou viver espalhado, eu volto para o centro, e no centro da minha vida existe Deus, propósito, disciplina e direção. Eu aceito que minha prosperidade pode exigir escolhas difíceis. Talvez eu precise dizer não, talvez precise acordar mais cedo, talvez precise estudar quando outros descansam. Talvez precise cortar hábitos que pareciam pequenos, mas roubavam muito. Talvez precise parar de agradar pessoas que se beneficiavam da minha falta de limites. Talvez precise enfrentar conversas desconfortáveis. Talvez precise mudar a forma como trabalho, vendo, comunico e administro. Mas eu não tenho medo de escolhas difíceis quando elas me aproximam de uma vida mais verdadeira. Eu declaro que estou pronto para receber sem culpa. Quando coisas boas chegarem, eu não vou sabotar. Quando oportunidades aparecerem, eu não vou fugir. Quando elogios vierem, eu não vou negar meu esforço. Quando o dinheiro entrar, eu não vou tratá-lo como acidente. Quando portas se abrirem, eu não vou me perguntar se mereço permanecer. Eu recebo com humildade, gratidão e responsabilidade. Eu entendo que receber também exige cura. E eu permito que Deus cure em mim a culpa de prosperar. Eu também estou pronto para esperar sem perder a fé. Se ainda não chegou, eu continuo. Se ainda não abriu, eu me preparo. Se ainda não entendi, eu busco direção. Se ainda não vejo, eu confio no processo. A demora não me destrói, a demora me amadurece. O silêncio não me abandona. O silêncio me ensina a ouvir melhor. A espera não é vazia quando há preparo dentro dela. Eu não espero parado. Eu espero trabalhando, aprendendo, orando e construindo. Eu declaro que cada um dos 33 sinais se torna uma chave de consciência em minha vida. Quando eu sentir incômodo com a estagnação, vou entender que minha alma está pedindo movimento.
Quando eu perder interesse por conversas pequenas, vou entender que minha mente está buscando expansão. Quando eu enxergar oportunidades em dificuldades, vou entender que minha percepção está amadurecendo. Quando eu desejar organização, vou entender que uma nova fase está pedindo espaço. Quando pessoas drenantes se afastarem, vou entender que minha energia está sendo protegida. Quando eu sentir inquietação espiritual, vou entender que prosperidade sem propósito não me basta. Quando minha relação com o dinheiro mudar, vou entender que maturidade está nascendo. Quando eu me incomodar com desperdício, vou entender que meu tempo e minha energia se tornaram sagrados. Quando ideias surgirem, vou tratá-las como sementes. Quando eu sentir fome de aprender, vou alimentar essa fome com ação. Quando eu rejeitar desculpas, vou escolher responsabilidade. Quando perceber padrões antigos, vou interrompê-los. Quando buscar silêncio, vou ouvir direção. Quando certos lugares não combinarem mais comigo, vou respeitar minha evolução. Quando minhas palavras mudarem, vou cuidar da minha programação. Quando eu buscar pessoas melhores, vou honrar novos espelhos. Quando eu tiver coragem de cobrar meu valor, vou entender que servir também exige posicionamento. Quando minha fé pedir ação, eu vou agir. Quando eu precisar recomeçar, vou recomeçar com sabedoria. Quando sincronicidades aparecerem, vou observar sem fanatismo e com discernimento. Quando eu desejar liberdade, vou agir com responsabilidade. Quando a disciplina nascer, vou protegê-la. Quando eu perguntar quem preciso me tornar, vou ouvir a resposta com humildade. Quando Deus corrigir minha rota, vou confiar. Quando eu me libertar da aprovação externa, vou caminhar mais leve. Quando transformar dor em combustível, vou crescer. Quando desejar servir melhor, vou entregar mais valor. Quando me tornar seletivo com o que consumo, vou proteger minha mente. Quando a velha versão morrer, vou permitir que a nova nasça. Quando eu tiver clareza do que não quero, vou usar isso como bússola. Quando resistência aparecer, vou permanecer firme. Quando gratidão nascer antes da chegada, vou reconhecer minha fé amadurecendo. E quando eu começar a agir como alguém preparado, vou entender que a virada já começou por dentro. Eu declaro que não sou mais apenas alguém esperando riqueza. Eu sou alguém sendo alinhado com ela. Eu sou alguém sendo preparado para reconhecer, receber e multiplicar oportunidades. Eu sou alguém que entende que Deus não entrega apenas resultado. Ele forma caráter, Ele forma visão, Ele forma resistência, Ele forma discernimento, Ele forma maturidade. E eu aceito ser formado. Eu aceito passar pelo processo sem abandonar minha fé. Eu aceito crescer sem perder minha essência. Eu aceito prosperar sem esquecer meu propósito. A partir de hoje, antes de dormir, eu entrego minhas preocupações a Deus e peço direção. Ao acordar, eu escolho uma atitude concreta que prove minha nova identidade. Durante o dia, eu vigio minhas palavras, minha atenção e minhas decisões. Quando o medo vier, eu respondo com ação. Quando a dúvida vier, eu respondo com preparo. Quando a comparação vier, eu respondo com foco. Quando a preguiça vier, eu respondo com disciplina. Quando a ansiedade vier, eu respondo com organização. Quando uma oportunidade vier, eu respondo com coragem. Quando uma correção vier, eu respondo com humildade. Eu declaro que minha casa mental está sendo limpa. Saem pensamentos de derrota, saem frases de miséria, saem imagens internas de fracasso, saem memórias que eu usava para provar que não conseguiria. Saem vozes antigas que diziam que eu não era capaz. Sai a vergonha de crescer, sai o medo de vender, sai a culpa de receber, sai a dependência de aprovação. Sai o apego a ambientes que diminuem minha fé. Sai a confusão. Sai a autossabotagem.
Sai a identidade de escassez e entram clareza, coragem, propósito, disciplina, sabedoria, fé, serviço, prosperidade, organização, persistência e uma nova visão de futuro. E se você quer apoiar este canal e ao mesmo tempo receber conteúdos especiais que não aparecem aqui nos vídeos abertos, você pode se tornar membro. Lá eu trago mensagens mais direcionadas, reprogramações mentais e reflexões para quem realmente quer sair da velha frequência e construir uma nova identidade financeira, espiritual e emocional. Eu recebo uma mente fértil, uma mente que cria, uma mente que percebe, uma mente que aprende, uma mente que se corrige, uma mente que colabora com Deus. Uma mente que reconhece sinais sem se perder em ilusões. Uma mente que transforma inspiração em plano e plano em prática. Uma mente que sabe sonhar, mas também sabe trabalhar. Uma mente que deseja prosperidade, mas também aceita a responsabilidade. Uma mente que entende que o dinheiro é consequência de uma vida mais alinhada com valor, propósito e ação. Eu declaro que minha prosperidade não será construída sobre desespero, inveja ou mentira. Ela será construída sobre verdade, serviço, melhoria, disciplina, fé e sabedoria. Eu não preciso enganar para prosperar. Eu não preciso prejudicar para crescer. Eu não preciso trair minha consciência para receber. A riqueza que eu aceito é a riqueza que vem alinhada com meu propósito e com a paz da minha alma. Eu quero crescer de um modo que eu possa olhar para Deus, para minha família e para minha consciência sem vergonha. Eu aceito que haverá dias difíceis mesmo depois desta decisão. Mas agora eu não interpretarei dias difíceis como prova de que nada mudou. Eu entenderei que toda reprogramação precisa ser praticada. Um pensamento novo precisa ser repetido. Um hábito novo precisa ser protegido. Uma identidade nova precisa ser fortalecida. Eu não vou desistir porque um dia foi ruim. Eu não vou jogar fora meu processo porque senti medo. Eu não vou voltar ao velho padrão porque a mudança exigiu esforço. Eu continuarei. Eu declaro que a riqueza está procurando a parte de mim que não se vende ao medo. Está procurando a parte de mim que escolhe aprender. Está procurando a parte de mim que levanta. Está procurando a parte de mim que serve. Está procurando a parte de mim que organiza. Está procurando a parte de mim que ouve Deus e age. Está procurando a parte de mim que decide ser maior que as desculpas. E hoje essa parte desperta. Hoje essa parte assume o comando. Hoje essa parte diz: eu estou aqui. Eu estou pronto para crescer. Eu estou pronto para mudar. Eu estou pronto para obedecer ao próximo passo. Agora visualize sua vida como um campo. Durante muito tempo, talvez esse campo tenha recebido sementes de medo, palavras negativas, lembranças dolorosas, comparações e crenças de impossibilidade. Mas hoje você começa a arrancar ervas antigas. Hoje você prepara a terra. Hoje você planta novas sementes, sementes de fé, sementes de clareza, sementes de coragem, sementes de prosperidade, sementes de disciplina, sementes de sabedoria. Talvez amanhã você ainda não veja a árvore completa, mas a terra já não é a mesma. E quando a terra muda, a colheita começa a mudar. Se você sente que está vivendo exatamente essa fase de preparação, talvez seja a hora de entrar mais fundo nesse processo. Na área de membros, eu preparo conteúdos exclusivos para quem quer reprogramar a mente, fortalecer a fé e sustentar uma identidade de prosperidade todos os dias. Não é apenas sobre assistir vídeos. É sobre alimentar a mente com direção, constância e propósito. Talvez você esteja sentindo que precisa de algo mais constante, algo que te ajude a não cair de novo nos mesmos pensamentos de medo, dúvida e escassez. Por isso, existe a área de membros. É um espaço para quem quer caminhar mais fundo,
receber conteúdos exclusivos e fortalecer diariamente a mente para prosperar com Deus, fé e ação. Eu declaro que minha colheita está sendo preparada. Minha vida não será definida apenas pelo que faltou. Será definida pelo que eu decidi construir com o que ficou. Minha história não será apenas sobre dificuldade. Será sobre superação. Minha mente não será apenas um lugar de lembranças antigas. Será um lugar de criação nova. Meu trabalho não será apenas sobrevivência. Será expressão de valor. Meu dinheiro não será apenas entrada e saída, será instrumento de propósito. Minha fé não será apenas palavra bonita, será força aplicada. Minha prosperidade não será apenas desejo, será consequência. Eu escolho uma nova postura diante de Deus e da vida. Eu não vou apenas pedir sinais, eu vou honrar os sinais que já recebi. Eu não vou apenas pedir riqueza, eu vou me preparar para administrá-la. Eu não vou apenas pedir portas, eu vou me tornar alguém que sabe atravessar portas. Eu não vou apenas pedir mudança, eu vou abandonar o que impede a mudança. Eu não vou apenas pedir direção, eu vou obedecer quando a direção exigir movimento. Eu declaro que o ciclo da escassez começa a ser quebrado dentro de mim. Não porque tudo muda em um segundo, mas porque eu mudo minha forma de responder. Eu paro de responder com medo, paro de responder com impulso, paro de responder com autossabotagem, paro de responder com reclamação, paro de responder com desistência. Eu respondo com consciência, respondo com fé, respondo com plano, respondo com ação, respondo com aprendizado, respondo com constância. E cada nova resposta abre um novo caminho. Eu recebo agora uma identidade de prosperidade espiritual e prática. Espiritual, porque reconheço Deus como fonte, direção e sustento. Prática, porque entendo que preciso agir, aprender, vender, organizar, servir e persistir. Eu não separo fé de responsabilidade. Eu uno as duas. Eu oro como quem confia e trabalho como quem honra. Eu sonho como quem acredita e planejo como quem respeita. Eu espero em Deus e caminho com os pés no chão. A partir de hoje, quando uma voz interna disser, "Você não consegue", eu responderei, "Estou aprendendo". Quando disser, "É tarde demais", eu responderei, "Ainda há tempo para obedecer ao próximo passo". Quando disser, "Ninguém te apoia", eu responderei, "Deus me fortalece e eu posso buscar ambientes melhores". Quando disser, "Você já falhou antes", eu responderei, "Agora eu tenho mais sabedoria". Quando disser, "Isso é grande demais", eu responderei, "Eu posso começar pequeno". Quando disser, "E se der errado", eu responderei, "Eu ajusto, aprendo e continuo". Minha mente não será mais manipulada por perguntas de medo. Minha mente será guiada por respostas de fé. Eu declaro que estou pronto para reconhecer oportunidades disfarçadas. Um cliente difícil pode me ensinar a melhorar. Uma crítica pode revelar um ajuste. Uma demora pode me obrigar a criar estrutura. Uma escassez temporária pode despertar criatividade. Uma perda pode abrir espaço para foco. Uma pressão pode revelar força. Um erro pode economizar anos de repetição se eu aprender rápido. Eu não quero sofrer desnecessariamente, mas também não quero desperdiçar as lições inevitáveis. Tudo o que eu viver será transformado em sabedoria quando eu entregar minha vida a Deus com consciência. Eu declaro que minha prosperidade será sustentada por uma nova rotina. Eu vou criar momentos de silêncio, vou revisar meus objetivos, vou cuidar da minha energia, vou estudar um pouco todos os dias, vou trabalhar com mais presença, vou administrar melhor meus recursos, vou observar minhas emoções sem obedecer todas elas, vou me afastar de conversas que me puxam para baixo, vou buscar referências que elevam minha visão, vou agir antes de me sentir totalmente pronto.
Vou terminar mais coisas. Vou abandonar menos projetos no meio. Vou construir reputação através da constância. Eu entendo que a riqueza procura sinais de preparo em mim. Ela observa se eu cuido do pouco. Observa se eu honro compromissos. Observa se eu melhoro minha habilidade. Observa se eu trato pessoas com respeito. Observa se eu sou constante. Observa se eu sei receber sem desperdiçar. Observa se eu sei perder sem me destruir. Observa se eu sei vencer sem me corromper. Observa se meu coração está alinhado com propósito. Eu quero ser encontrado preparado. Eu declaro que estou deixando de ser uma pessoa reativa e me tornando uma pessoa criadora. Eu não vivo apenas respondendo ao caos. Eu começo a criar direção. Eu não acordo apenas apagando incêndios. Eu começo a construir prioridades. Eu não deixo o dia decidir por mim. Eu começo a decidir como vou usar minha energia. Eu não deixo qualquer emoção virar ordem. Eu observo, respiro e escolho. Essa autoridade interior é um dos sinais mais fortes de prosperidade, porque quem não governa a própria atenção dificilmente governa grandes recursos. Eu recebo agora paz para prosperar, paz para crescer sem pressa destrutiva, paz para vender sem vergonha, paz para receber sem culpa, paz para cobrar sem medo, paz para aparecer sem se esconder, paz para dizer não sem culpa, paz para começar pequeno sem humilhação, paz para aprender com erros sem se odiar, paz para esperar sem desistir, paz para agir sem precisar de garantia absoluta, paz para confiar que Deus está guiando o meu processo. Antes de continuar, deixa eu te dizer algo importante. Muita gente assiste um vídeo, se emociona, sente que Deus falou com ela, mas depois volta para a mesma rotina mental. Por isso, a área de membros existe, para você não depender apenas de um momento de inspiração, mas receber conteúdos extras que ajudam a manter sua mente em estado de prosperidade, fé e direção. Se você quiser caminhar mais perto, vire membro do canal e fortaleça essa nova fase comigo. Eu declaro que minha vida financeira começa a ser tratada com seriedade. Eu vou olhar para números sem medo. Vou entender entradas e saídas. Vou parar de fugir da realidade financeira. Vou organizar dívidas, planos, metas e prioridades. Vou celebrar progresso pequeno. Vou reduzir desperdícios. Vou buscar aumentar valor entregue. Vou criar caminhos de renda com responsabilidade. Vou parar de esperar que tudo mude sozinho. Eu vou participar da minha própria virada. Eu declaro que sou digno de uma vida melhor, não por orgulho, mas porque Deus não me criou para viver eternamente preso ao medo. Sou digno de aprender, sou digno de crescer, sou digno de recomeçar. Sou digno de receber oportunidades. Sou digno de ser levado a sério. Sou digno de prosperar com honestidade. Sou digno de construir uma nova história. Minha dignidade não depende da opinião de quem não entende meu processo. Minha dignidade vem de Deus e da decisão de honrar a vida que Ele me deu. Eu declaro que a partir de hoje existe uma nova aliança entre minha fé e minha ação. Quando eu sentir Deus me chamando para mudar, eu não vou fingir que não ouvi. Quando eu perceber um hábito me destruindo, eu não vou protegê-lo. Quando eu sentir que uma ideia merece atenção, eu não vou enterrá-la. Quando eu souber que preciso estudar, eu não vou adiar indefinidamente. Quando eu perceber que preciso organizar minha vida, eu não vou esperar a crise piorar. Quando eu entender que preciso agir, eu vou agir. Eu declaro que a riqueza que está procurando por mim encontrará uma mente mais limpa, um coração mais firme, uma rotina mais organizada, uma fé mais madura, uma coragem mais ativa e uma identidade mais alinhada. Ela não encontrará mais apenas desejo, encontrará preparo, não encontrará mais apenas reclamação, encontrará responsabilidade, não encontrará mais apenas pressa. Encontrará constância, não encontrará mais apenas medo,
encontrará fé aplicada. E agora, para selar esta reprogramação, repita dentro de você: eu reconheço os sinais, eu honro o processo, eu não fujo da preparação, eu libero a velha identidade, eu recebo uma nova mentalidade, eu sou guiado por Deus, eu ajo com disciplina, eu entrego valor, eu organizo minha vida, eu protejo minha atenção, eu falo palavras de vida, eu recebo oportunidades com sabedoria, eu transformo dor em aprendizado, eu transformo ideias em ação, eu transformo ação em resultado, eu transformo resultado em testemunho. Eu estou pronto para a minha virada. Respire mais uma vez e entenda. Talvez a riqueza já esteja procurando você há algum tempo, mas não através de sinais óbvios. Talvez ela tenha vindo como inquietação, como desconforto, como vontade de mudar, como perda de interesse por coisas antigas, como desejo de aprender, como afastamento de pessoas que drenavam você, como uma ideia que insiste em voltar, como uma vontade de se organizar, como uma fé que não morreu apesar de tudo, como uma voz dentro de você dizendo: não acabou, existe mais. Não ignore essa voz. Não trate como coincidência aquilo que está se repetindo dentro da sua alma. Não volte a dormir depois de perceber que algo em você está despertando. Deus não está apenas tentando te dar algo. Ele está tentando formar alguém. E quando a pessoa certa nasce dentro de você, as oportunidades certas começam a ter onde pousar. A partir de hoje, caminhe como alguém que está sendo preparado, fale como alguém que está sendo reconstruído, trabalhe como alguém que recebeu uma missão, aprenda como alguém que sabe que oportunidades virão, organize-se como alguém que respeita a bênção antes dela chegar, ore como alguém que confia, haja como alguém que acredita, persista como alguém que entende que a virada não começa no aplauso dos outros, mas na decisão silenciosa de não abandonar mais a própria transformação. E quando a riqueza chegar, que ela encontre você diferente, mais sábio, mais humilde, mais forte, mais organizado, mais consciente, mais fiel, mais preparado. Porque riqueza sem preparo pode se perder. Mas riqueza encontrando uma identidade curada, disciplinada e guiada por Deus pode se transformar em legado. Declare pela última vez: eu estou sendo preparado. Eu reconheço os sinais. Eu não volto para a velha versão. Deus está abrindo caminhos, corrigindo rotas e despertando minha mente para uma nova fase. A riqueza que combina com o meu propósito encontrará caminho até mim. Eu recebo com gratidão. Eu ajo com responsabilidade. Eu prospero com sabedoria. Eu avanço com fé. Minha virada começa dentro de mim e nada que Deus está formando será desperdiçado. E se essa mensagem está falando diretamente com você, talvez não seja por acaso. Aqui no canal, além dos vídeos públicos, existe também a área de membros, onde eu aprofundo essas mensagens com conteúdos especiais de reprogramação mental, prosperidade, fé, identidade de riqueza e fortalecimento espiritual. Se você sente que precisa de um acompanhamento mais constante para manter sua mente alinhada, considere se tornar membro do canal. Pode ser o próximo passo para continuar alimentando sua fé, sua disciplina e sua nova identidade.